Bem-vindos todos ao primeiro e único Os Anéis de Poder, o Talk Show, realizado pelo Prime Video Brasil. Esse, gente, vai ser um programa no qual nós vamos falar sobre essa série maravilhosa que nós esperamos por tanto tempo, Os Anéis de Poder, que se passa em um tempo de relativa paz, em uma era de ouro da Terra-média. A série, vai mostrar a forja dos icônicos Anéis de Poder e a ascensão do terrível Sauron e também, a ascensão e queda do reino de Númenor e a batalha da última aliança entre os elfos e os humanos. Os Anéis de Poder vai falar sobre a luta do bem contra o mal, a clássica. Mas não vai falar só sobre isso. Teremos também temas como liderança, lealdade, fraternidade, coragem diante de adversidades extremas, romance para aquecer o coraçãozinho também, traição, emoção humana na sua mais crua forma. Tem coisa pra caramba, eu acho que a gente vai ter muito o que discutir por aqui. Vamos apresentar a Terra-média, os personagens principais, lugares, cenários e reinos que já foram revelados até aqui. Os Anéis de Poder, o Talk Show, vai ser um mergulho profundo nessa primeira temporada. E, além desse, a gente vai ter mais 2 episódios para discutir o tanto de coisa e o desenrolar dos acontecimentos nessa grande jornada, essa jornada épica. Galera, e não podemos esquecer de mencionar que o primeiro episódio, o episódio de estreia, foi uma estreia de ouro, ou até mais, porque 25 milhões de espectadores globais no primeiro dia. Sensacional. Provando que o programa já chegou com tudo, com o pé direito. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que vai continuar assim. Então, bora, vamos bater um papo aqui, mas antes, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada. Bom, antes da nossa jornada começar, a gente precisa, é claro, se apresentar, gente? Vocês já me conhecem, mas eu sou a Haru, sou grande fã do universo de Tolkien e já produzo conteúdo aí para a internet sobre cultura pop há alguns bons anos. Eu sou o Felipe Castanhari, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz de ter recebido também esse convite do Prime Video para estar aqui falando de uma das obras mais incríveis produzidas nos últimos anos. Eu acho que é a grande série do momento e, claro, com a presença de pessoas incríveis como vocês aqui. Estou muito feliz. Eu me chamo PH Santos, é uma honra poder estar aqui. Eu admito que eu ainda estou chocado com o impacto que Os Anéis de Poder teve em mim. A beleza dos cenários, a riqueza nos detalhes. Tem um sentimento cinematográfico muito poderoso que permeia cada plano que a série apresenta, e eu estou muito feliz que isso está apenas começando, minha gente. Mas feliz mesmo tô eu aqui, estar junto com vocês aqui nessa empreitada, nessa jornada. Meu nome é César Machado, e para você que não me conhece, eu sou do Tolkien Talk. A gente só fala da obra do bom velhinho J.R.R. Tolkien. Tudo que você quiser, a gente está falando sobre esse criador desse lindo universo. É uma honra estar aqui falando sobre esse grande empreendimento, na verdade, o mais ambicioso de toda a história do audiovisual. Então, acho que agora todos apresentados, Vamos começar. Não esquece, é claro, de deixar o seu like por aqui, comentar com a gente também o que você está achando. E calma aí, porque antes da gente começar, temos um alerta importante. Se você ainda não assistiu os primeiros episódios de Os Anéis de Poder, cuidado, porque esse talk show aqui contém spoilers. Tá bom, então agora estamos liberados, vamos começar esse talk show. Certo? Então, bora começar do início, Quando Os Anéis de Poder se passa, como, estão as coisas na Terra-média, o que aconteceu, o que a gente precisa saber? Primeiramente, é bem interessante que a gente coloque já para vocês que, não precisa ter assistido nada, não precisa conhecer, não precisa ser um profundo conhecedor da obra de Tolkien, nada. Você consegue só ligar lá no Prime Video e assistir, ter um momento incrível e vai ser uma experiência maravilhosa assistindo Os Anéis de Poder. Tranquilo. Tem muita gente que pergunta isso, Total. Não, é a coisa que eu mais escuto, assim, mas o que eu tenho que fazer para me preparar? Você não tem que se preparar, não. Você tem que só preparar a pipoca, sentar no sofá. Você vai começar assistindo o primeiro episódio, pode passar pro segundo, pro terceiro, e o desenrolar da história vai te levando junto. Não se preocupe com isso. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio desse universo, até porque é uma história fechada ali, tem o seu próprio arco, tem muita coisa ali que a gente não faz a menor ideia de como isso vai acontecer. Outro ponto também importante, muita gente
gente fica agoniado assim, nossa, tantos nomes e tudo. Calma, tá começando agora. É como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Você fica assim, cara, como é que é o nome dele mesmo? Eu vou ser o representante dessas pessoas aqui, porque é tanto nome. É claro, a gente tem os protagonistas ali que vão guiar a história pra gente, mas tem vários outros personagens ali que você precisa de tempo, até mesmo porque a história vai começar a mostrar um pouco mais desses personagens com o tempo, você vai conhecer um pouco mais de cada um. É isso mesmo. Basicamente, o que a gente tem que entender, na Segunda Era que a gente está vivendo ali, a gente tem uma época de suposta paz. Ou seja, eles falam do Morgoth, né, que seria o grande senhor do escuro, que ele foi derrotado depois da Guerra da Ira. E aí, basicamente, os elfos e todo mundo acha que está tudo de boa. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Porque eu não sei se ficou muito claro para mim, ou se eles até mesmo definiram o tempo que passou desde que o Morgoth foi derrotado. Então, o Morgoth ele foi derrotado no final da Primeira Era, e agora a gente está passando na Segunda Era. Então, isso aí deve ser mais ou menos uns 3.000 anos antes dos eventos da Terceira Era. Então, a gente tem a Primeira Era, 3.000 anos de Segunda Era, 3.000 anos e meio, que é o que vai acontecer tudo que a gente vai assistir na série. Só que logo no começo ali, os elfos e todo mundo tá achando que tá de boa, que não tem mais mal. Só que tem alguém achando que tem um mal aí desperto, certo? Pois é, a nossa guerreira Galadriel, ela, né, por uma questão ali que acontece com o irmão dela morre e ela quer se vingar da pessoa que matou o irmão dela, que deixou uma marca no corpo do irmão dela e tudo mais. A gente está até pensando como que isso aconteceu. Eu vou até puxar aqui como, quem sabe, né? Eles talvez abordem isso em episódios futuros, eu espero que sim. Acho que vai ser muito legal, para Galadriel não. Mas, enfim, ela por ter essa sede de vingança ali, ela entende que, cara, eu preciso caçar esse cara até o final dos tempos. Eu preciso ir atrás dele. E isso que move a Galadriel a sair dessa paz, né, que todos os elfos não aguentam mais guerrear, né, depois da Guerra da Ira. Tá todo mundo, meu Deus, Galadriel, não, chega, já temos paz, já estamos em paz, ninguém vê orcs há muito tempo, chega. Mas você sente que é realmente só por conta do irmão? Porque aquela cena dela colocando o capacete numa pilha de outros capacetes de guerreiros que lutaram e morreram. Pra mim, aquela cena é muito forte, porque... Cara, esse texto é maravilhoso, cara. É sensacional essa cena. Nós não tínhamos nenhum nome para a palavra morte. Não tínhamos nome, porque e agora eles vivem temos muito. vários. Exato. Então. É muito incrível. Essa cena, pra mim, ela diz muito, porque... Claro, tem a motivação principal do irmão dela, mas ela tá vendo ali toda a raça dela que passou por uma batalha terrível, vários morreram e até trouxeram uma nova palavra pro vocabulário. Sim. O que eu sinto é um bem maior também por ela, porque assim, ela tá indo atrás da vingança pessoal, mas tem uma coisa de trazer essa paz para os povos livres que ela sabe que não acabou e que se ela não for atrás, o negócio vai estourar em algum lugar. Onde? Não sabe, mas tá indo para lá. Eu acho que ela tem esse receio de que o Sauron, né, que era o tenente do Morgoth, né, era o segundo em comando, ela tem medo que ele retorne, porque ela sabe que os orcs se multiplicaram, e agora nessa aparente paz, todo mundo está querendo meio que falar, não, tá tranquilo, e por alguma coisa, alguma motivação impele ela, tipo, eu quero ter certeza, sabe? Eu não quero só achar. E é por isso que eu falo assim que, cara, não importa o seu background, né? O que você já leu, assistiu, quer que seja, porque eles fazem o básico do roteiro. O roteiro é só duas coisas, intenção e obstáculos. O personagem tem uma intenção, e a trama vai colocar obstáculos para impedir que essa intenção seja concluída facilmente. Lembrando que a Terra-média é um personagem. Então Sim. a gente anda muito pelo mapa, assim. Então é legal, né? Esse passeio pelo mapa. Achei ótimo. A gente começa a entender. Eu achei muito legal, porque eles pegaram uma cena da paisagem daquele local e eles fazem uma transição do mapa, mostrando aquela paisagem desenhada, e eles fazem a transição para a paisagem real. E é sutil, isso ajuda, isso pega na mão do cara e fala, ó, tá vendo isso daqui que você tá vendo? Fica aqui. Eu sinto muito falta disso em vários filmes que trazem esses universos gigantescos, mas não explica onde a gente tá. E lá não.
Nos Anéis de Poder a gente vê que eles pegam na mão e eles mostram e você não precisa, você consegue fazer de forma sutil, é pequenas coisas, é uma ceninha com mapa, vai durar 10 segundinhos, mas aquilo já, opa, o cara que tá assistindo ele fala, agora eu sei onde eu tô, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei que aquilo é uma ilha, entendeu? Isso tudo é muito importante. Exato. Eu achei muito legal também que nessa parte dos mapas explica por que a Terra-média é média. Exato. Fica no meio. Porque ela fica no meio, exatamente. Eu acho engraçado, né? Porque chegou até a viralizar na internet o que seria uma abertura da série. E não era só um videozinho para uma revista que fizeram. E a abertura mesmo da série a gente foi ver só no segundo episódio. Aquele padrão com a areia vibrando através do som que eles emitem, né? Com o frequência, atrito. dependendo da frequência do som, vibra de um Exato. jeito. Ele vai se modificando ali. E Sim. aquelas formas, elas se parecem muito também com as formas que a gente vê nas histórias. A mitologia do Tolkien, ela começa com uma grande música. Quando ele fala que a música, ele usa até um termo, que é shaping the Middle-earth, ou seja, formando a Terra-média através da música. Então, a abertura está falando isso para a gente, que é a canção que conta uma história, que forma a história, que forma o mundo. Então, a gente vê as coisas acontecendo conforme a canção acontece. Caraca, genial. A É vibração muito da música tá formando as coisas. Eles fizeram um link ali muito Olha só. legal. E é um padrão natural que existe e eles aproveitaram isso. Nossa, Incrível. esse é bem um sentimento Tolkien, assim mesmo, de você aproveitar a natureza Acho- para contar a sua história. Acho que isso mostra muito o que é essa série, né? O tamanho O dessa tamanho série. e o cuidado com Carinho. cada detalhezinho. E eu queria aproveitar agora, acho que temos que falar dos reinos élficos. Sim. Até porque estamos em um aqui, né? Tá muito lindo, inclusive. Parabéns aqui, Olha! produção do Prime Video. É incrível. Ela fez um trocadilho. Então, pois é, badabum. Estaríamos em Lindon, né? Imagino. Não, aqui tá com cara de Lindon mesmo. Acho que o Gil-galad vai sair ali de trás, alguma coisa assim, vai rolar um... Não curta esse cara, não. Não acredito. Mas não ele é o rei acredito. de Lindon, pô. Ah, mas Não, eu o sou alto rei. rei dos... Você tem certeza? Por quê? Eu quero informações Cara, aqui. eu não gosto desse olhar perdidão dele de que tá enganando a minha Galadriel. Olha como é tosca a ideia dele. Ele quer tirar a mulher da jogada porque ele quer paz. E porque ela tá dizendo que as não tem paz. Mas a as paz pessoas estão cansadas, elas não aguentam mais. Aí chega a menina falando, não, mas é que ainda tem o mal, que não sei o que, o Gil-galad tá... Olha, escuta aqui. Gil-galad omisso. Desculpa ter quebrado a lindeza de Lindon. Mas, por favor, continue. Desculpa. É que a gente, quando a gente olha pro reino de Lindon, né, a gente está vendo ali basicamente o único grande reino élfico. A gente tem outros ajuntamentos, Sim. mas aqui a gente vê tipo o topo que a gente pode imaginar dos elfos, ou seja, ali eles têm arquitetura, eles têm uma série de estátuas mostrando a história de grandes nomes deles, né? Aliás, Essas cenas são lindíssimas, Muito bonito. lindíssimas. Não, acho que vale uma menção design de produção da série que tá impecável. Dá vontade de você ficar pausando a série o tempo inteiro e, tipo, deixa eu Cada só olhar. frame é um wallpaper, né? Cada É muito frame é um lindo. wallpaper e é muito maior do que talvez as pessoas imaginam. Uma coisa que eu achei muito maneira também é que você consegue ver a identidade visual de cada reino, Sim. mesmo que eles Sim. pertençam à mesma raça. Isso é muito legal. Você vê a diferença ali entre Eregion, entre Lindon. Nossa, eu quero saber do César. Quando entramos em Eregion pela primeira vez, cara. pois é, Eregion é o segundo reino élfico, então a gente vê Lindon, que é o grande reino do Gil-galad, mas aí a gente tem o Lord Celebrimbor, né, em Eregion, que é uma cidade muito mais vertical, várias torres, né, assim, que é uma coisa que a gente não vê tanto em Lindon. Lindon é um negócio muito mais... É mais Ar Nouveau. natureza e Eregion parece uma parada mais criada, mais tecnológica até. E a gente começa a entender que o Celebrimbor, ao longo dos outros episódios, que ele tem um plano para muitas coisas que ele quer criar. E aí a gente sabe que o nome da série tem a ver com o que o Celebrimbor quer. Anéis de poder. O que será que ele vai criar? A gente vê o Elrond falando do passado, dos antepassados dele, que eram grandes artífices, né? Artífices normalmente são pessoas que mexem com joias ou criações diversas. Ou seja, a gente vê que está no sangue élfico essa criação da beleza, né? E a gente começa a entender os nomes dos elfos. Então a gente já sabe que tem o Gil-galad, que é o rei. A gente sabe que tem o Lord Celebrimbor, que é o senhor de Eregion, aquela outra cidade. A gente começa já a entender que o Elrond é um cara que transita na diplomacia.
né? Além da própria Galadriel, que a Galadriel é o fio condutor da história, que ela tem ação, que ela tem muita coisa ali. E depois a gente também entra num quinto plot daqui a pouco, que a gente vai falar, que é do Arondir, né? Que é o outro elfo. Então a gente tem 5 elfos aí que já chamam a atenção, né? Um ponto muito legal, eu achei muito interessante, né, colocar isso, como o Elrond, como o César falou, ele transita entre a diplomacia ali dos elfos e tudo mais, e ele escreveu o discurso do Gil-galad. É muito legal que ele fala, né, ele vai falando... Ele é o RP, ele é o assessor ali do Gil-galad. Gente, Mexe a que boquinha legal. junto. É uma ceninha, um detalhe pequeno, mas diz muito sobre o personagem, né? Exato. Aliás, durante o discurso ali do Gil-galad, né, o Elrond está acompanhando tudo mais, e a Galadriel dá uma olhadinha e fala assim, foi você que escreveu isso daqui, né? You nerd. Rola aquela olhadinha assim pro lado. Então, é isso aí mesmo. Eu acho muito difícil você olhar para o entretenimento e achar algo parecido com o que está sendo feito Cara, no Senhor dos Anéis. não é normal. No Anéis de Poder. Não é normal, Não tá é. acima do Também normal. a quantidade, né, que foi investido, o tanto de investimento Sim. que teve nessa série, cara, é absurdo. A gente tá recebendo aqui um pedacinho de tudo que tem pra vir ainda. Para quem não um sabe, né, conteúdo- já é a série mais cara da história, Então. né? Mas a gente falou aí de uma série rica, mas rica mesmo é a Galadriel. Porque a De Galadriel, tudo, né? A Galadriel tá fazendo tudo, né? Ali, ela é uma guerreira, ela empunha espada, sobe montanha, dá pirueta, tudo mais. Acho interessante que a gente veja isso numa figura élfica, porque os elfos, pelo menos para o Tolkien, eram o máximo que muito mais do que um ser humano poderia chegar. Ou seja, ele corre mais, ele pula mais, ele faz mais. Enxerga mais. Ele enxerga mais longe. distante, né? A magia tem muito a ver com a magia da Terra-média, né? Que a magia, a gente às vezes acha, magia, lançar poder e tal. E não é bem isso. A grande magia ali é a magia da natureza, a magia da arte, da criação. E você criar uma coisa legal, assim, tipo um cálice desse aqui. Uau, se isso aqui fosse feito por um elfo, isso aqui seria levado à perfeição, porque os elfos são capazes disso, né? Tudo que um humano faz, eles fazem melhor, né? Na verdade, a gente vê isso até mesmo nas roupas. Por exemplo, tem uma hora que a Galadriel está usando uma roupa assim, e ela é feita por vários... É como se fosse um metal quase que vira um tecido, né? Vários elos, assim. né? Elos muito pequenos e a riqueza de detalhes. Ou seja, não importa que é uma roupa de batalha, uma roupa para bater, né? Uma roupa para o dia a dia, assim, eles capricham até nisso, né? Então a gente vê várias coisas dela ali ligadas à resistência física, ímpeto que ela tem para buscar as respostas que ela quer, né? E acho que vai ser isso que vai impulsionar toda a série. Isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque eu sabia que os elfos, de fato, eram mais fortes e tudo mais, mas agora, você dizendo isso, faz total sentido. A cena dela nadar quilômetros no oceano. Que ela pode. Porque ela pode, ela tem o vigor para isso. Além de vigor, ela tem tempo. É verdade. Nossa, se ela tem uma coisa tempo. que ela tem, é tempo. Ela tem tempo. Mas se ela quiser ficar parado um tempão lá à deriva... Naquela época, a Galadriel tem mais ou menos 3.000 anos já. Ela já é muito velha. O tempo é um conceito que nem se aplica tanto aos elfos E mais. isso é falado no episódio. Né? É muito doido, assim, porque um elfo, por exemplo, ele chega à maioridade com 100 anos. Então, ele é quase criança ainda, com 70 anos, né? E lá a gente está vendo uma mulher, uma elfa, já adulta, com 3.000 anos, mas ela tem uma bagagem de coisas. Então, assim, essa busca da Galadriel mostra que tem, sei lá quantas centenas de anos procurando respostas e não querendo mais viver coisas ruins que ela viveu antes, né? Eu imagino, assim, sei lá, vocês colocando no papel de elfo aqui, se você não tá pensando, daqui a pouco eu tô velho, daqui a pouco eu não sei o quê. Eu acho que eu nunca desistiria de objetivo nenhum, porque se pensar... Sempre é tempo, né? Sempre é tempo de fazer o que eu quiser. Se eu encanar com alguma coisa, eu vou até o final. Ou o contrário, né? Ou você não faz nunca nada porque você sempre vai ter o amanhã pra fazer. Nossa! Claro, né? Temos aí no final do primeiro episódio, um grande acontecimento que muda a história completamente, que é a decisão da Galadriel de pular do barco. Ela não vai pra cidade prometida, que ela ia passar o resto da vida dela, que aparentemente eu assistindo, eu falei, nossa, parecia um lugar mó quentinho. Ela tá nitidamente incomodada, e ela tentou verbalizar, mas não conseguiu. O Elrond, ele
atrapalha um pouco essa decisão dela, foi o que eu senti, assim, tipo, nossa, você tá recebendo uma honra aqui, isso aqui é um negócio que é irrecusável, e assim, ela tava com vontade de recusar, tá mal. O Aaron planta a ideia, mas também é bem interessante a gente entender a hierarquia do poder ali, porque o Gil-galad mandou, ele não pediu, e ela tava contra todo mundo tava, pô, Valinor aí, ó. É nóis, Eu acho que eles lá. fizeram até ela se questionar, porque parece que é realmente uma escolha de último segundo. Ela É quando ela toma as rédeas da vida dela, entendeu? Quando ela salta do barco. Se você perceber, essa cena é muito bem construída, porque tá todo mundo cantando, tipo, realmente, let's party, baby. tá todo mundo muito feliz de estar ali. Muito feliz, cara. É a maior honra, né? E é uma grande honra. É muito legal também que aquele amigo dela que tá sempre cutucando ela, tá sempre, Galadriel, pelo amor de Deus, fique quieto, canta aí. socorro, pelo amor de Deus. Ele olha assim pra trás. Tira, larga essa daga, larga. Mas eu acho que isso também entra num conceito que é muito recorrente na obra do Tolkien, que é a obra do Tolkien como um todo, ou seja, tudo que é referente à Terra-média, é sobre vida, morte e imortalidade. E é muito difícil para a gente, né, humano, entender o ponto de vista de alguém que tem 3.000 anos de idade. Ela nasceu em Valinor, a gente vê isso logo no comecinho do primeiro episódio, que tem o irmão dela, tal. Ou seja, é lindo, sabe, é idílico. A cena do barquinho, né? A cena do barquinho. É tal. aquela cidade que tem luz, mas não tem sol, né? Isso, que são as árvores. Tal. Sim. Ou seja, é um jeito de paraíso, é um paralelo ao paraíso. É a paz. A palavra paraíso cabe muito bem, porque eles estão indo para a paz. Eles saíram de lá porque eles estavam indo para a guerra, ajudar em uma guerra. E agora, teoricamente, essa guerra acabou. Vai ter que voltar. E aí volta. E beleza. ela, pelo menos, ela foi uma das que nasceu lá. Fica claro que ela nasceu e tudo mais. Muitos daqueles não necessariamente vieram de Valinor, lutaram e ficaram. Alguns já nasceram na Terra-média, ou seja, para eles é uma novidade, é um sonho ir para lá. E para ela não, apesar dela gostar daquele lugar, ela fala com Elrond, por exemplo, numa parte do plot, que ela fala assim: e eu vou carregar essas dúvidas e esses medos pela eternidade, eu não vou ficar em paz no lugar de paz. É verdade, qualquer incômodo para um elfo é eterno, né? Nunca, exatamente. Eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se colocar no lugar da Galadriel. Então ela sente esse chamado apitando cada vez mais e na iminência ela toma uma decisão. E nessa decisão ela ecoa a infância dela. E aí sim ela se joga no mar e essa tem todo um significado, tem muita metáfora nisso, né? Ela mergulha, né? O próprio barquinho, né? É. Nesse momento ela escolhe um pouco das trevas. Como é que a gente sabe disso? Pela ideia que o irmão dela colocou na cabeça dela de qual é a diferença daqueles que afundam e daqueles que navegam. Que a gente Os descobre no final do episódio, né? exatamente. É. Os que navegam olham para cima, os que afundam olham um pouco para baixo e para a escuridão. Aí você pensa, nossa, ela se entregou ao mal. Do ponto de vista do Gil-galad, sim. Do ponto de vista dela, ela está em busca de uma nova luz. Porque se ela afunda, depois ela volta e começa a navegar. E o desconhecido tem isso mesmo. Então, assim, o mar é um eterno mistério, é um desconhecido. O mar em si é um tema recorrente também na vida dos elfos, porque é dito que quando o elfo escuta o barulho do mar pela primeira vez, ele nunca mais descansa. Que a música da água sempre permanece em sua memória. Por isso que eles são chamados a navegar e voltar para Valinor. E quando a Galadriel mergulha, o mar traz para ela alguma coisa desconhecida, que é que ela encontra aquele plot daqueles homens e mulheres que estão náufragos, né? E aí a gente começa uma descoberta. Quem são eles? O que eles estão fazendo ali, né? E aparece o tal do Halbrand. O que vocês acharam daquele cidadão lá? Não confio nesse cara, eu não sou- fui com a cara dele. Alguém foi com a cara dele? O Halbrand... Nem ela foi direito. Eu acho Eu acho Não, que mas nem daí- ele vai com a cara dele. E ele tem um colarzinho lá, ninguém sabe o que é aquele colar, tem um desenho. Quer dizer, tem muito mistério ali. ele dá uma enrolada lá quando ela pergunta, né, que reino que ele era, que tem rei, ele fala que não tem rei. Ele tá tentando mandar um migué ali. Ele enrola. Claramente ele tá muito enrolando, mas dá pra entender, porque, beleza, é uma mulher que tava nadando no meio do oceano. Quem Sim. que é essa mulher, né? Tipo, uma elfa, né? Então é claro que ele também não vai sair abrindo o jogo. Eu acho que assim, a gente tem várias sensações no mesmo episódio. Isso que é legal. Por exemplo, a gente tem aquela leveza
do reino élfico. Aí a gente tem um pouco de ação na água. E depois a gente tem um pouco de parte cômica em 2 plots, né? Mas vamos falar em especial de um deles, por exemplo, Khazad-dûm. Quando a Sim. gente vai pro reino dos anãos, né? Aliás, anãos. Anãos. Ô, Felipe, Anãos. você sabe o que é anãos? Então, eu achava que era só um erro de tradução quando eu tava assistindo a série e descobri que não, né? Tá certo, é anãos. Cara, é uma das coisas que eu mais respondo na minha vida é por que se fala anãos e não anões? Acho que muita gente pensou nisso, né? Mas não é um erro de... por que é anãos e não anões? Primeiro, anãos e anões são 2 plurais válidos na língua portuguesa, acreditem. Então, o que acontece? Mesmo em inglês, as pessoas estranharam, porque deveria ser dwarfs, e aí escrevia dwarves. O que acontece é que o Tolkien fez essa brincadeira, essa fonética, porque era igual elves, né, de elfs, e aí ele manteve isso daí. O que acontece é que quando foram traduzir para português, eles falaram, como que fica mais ou menos? E aí ficou anãos em vez de anões. Então, as 2 são certas. Até porque dá pra gente diferenciar também pessoas com nanismo da raça dos anãos. É uma Isso. raça inventada, uma fantasia e tudo mais. Eu dei muita risada quando eles chegam em Khazad-dûm, porque o Elrond tá lá assim, não, Celebrimbor, vou te mostrar aqui. Meus brother aqui, Sou amigo ó. de Ele, tempo. ele chega bichão, é verdade. Isso aqui, ó, é brother, a gente vai chegar aqui, vai ter cerveja, vai ter um porquinho pra gente comer e tal, né? Ele bate lá na porta e não deu muito jogo, né? É um contraste muito grande, né, com os outros reinos que a gente viu, A né? luz Porque é uma coisa mais, parece dentro ali de uma caverna, e tem toda aquela coisa dos elevadores, é realmente uma estética diferente do que a gente viu até o momento na série. Tá incrível, tá épico. E é muito legal. Muito. Dá pra Se gente você dá sentir, né, a pausa coisa. na cena que eles estão subindo, você vê um monte de coisa ali. Tem um monte de detalhe. Faça esse exercício, entra lá, vai no episódio, dá a pausa e vê a quantidade de coisa acontecendo no background quando eles estão subindo. As É muito referências, legal. a arquitetura, nossa, é muito legal. Os pesos dos elevadores, assim, são a cara do Durin. É enorme. Sim, sim. É excelente. E é legal porque dá esse sentimento, assim, da magia dos anãos. Tem a magia dos elfos e tem a magia dos anãos. Sim. Deles cantarem pra montanha, deles respeitarem a Nossa, montanha, E tem um- né? Perfeito. é muito louco. E tem uma coisa que é muito interessante, né? Que diz muito sobre a diferença entre as 2 raças. Que pro elfo, o tempo que ele ficou longe não é tudo aquilo. Porque ele vai viver pra sempre. Foi 20 anos. 20 anos, cara. O que é 20 anos? É um dia para um elfo. Agora, pros anãos, cara, 20 anos é muita coisa. O cara casou, teve filho e o amigo dele perdeu tudo. Então ele está muito bravo e faz total sentido o porquê que o elfo não entende inicialmente o porquê que ele está bravo. Nossa, mas por que ele acha que ele ia ser recebido, né, de uma forma calorosa? E quando você entende a relação entre as raças, a diferença, faz total sentido. Total. Até a própria Khazad-dûm, ela representa muito bem os anãos. A portinha de entrada é bem pequenininha, mas quando você consegue passar por essa Aí, ó. porta, É, não, o coração da montanha é grande. Outra alegoria. representado pela esposa, né, do Durin, né? Ah, que é Disa, muito ela carismática. É muito legal. Demais, demais. Muito carismática. Muito E o legal. Elrond sabia disso. Ele sabia disso, tanto que ele não ia vencer aquela competição. Ele só queria ganhar tempo. Exato. Ele queria tempo com um amigo. Ele não ia conseguir nunca, tava muito Durin. Não ia dar, não tem como, não ia rolar, não. Mas é muito legal essa cena, né? Com a esposa, com os filhos também, as cabeças. Ah, é e muito tudo. legal. Eu quero ver essa família deles também. Eu achei muito bonitinho o detalhe dele guardando uma mudinha da árvore de Lindon. Que coisa fofa. Ele conseguiu fazer a mudinha crescer ali na E a escuridão. esposa dele Nossa, fala, né, coisa que linda. o cara cuidou mais do que os filhos dele, da mudinha, né? Então, você vê que a importância Ainda tem, ali né, mostra o negócio. laço entre os 2 amigos. Então, Porque a Disa é essa união entre os 2 amigos que estão brigados, né? A princesa Disa, ela fala o seguinte: nossa, mas que bom te conhecer. E ela abraça, e ela tem essa coisa calorosa. ela deve ter escutado muito Ela sobre fala, ele, né? escutou muito, né? Quando a gente olha ela, a figura dela é uma Sim. figura muito... Tem um olho meio de tigresa, meio... Parece uma pedra preciosa. esse É, negócio... tipo, bonito, âmbar, assim, né? Bonito pra caramba. E aí depois, na conversa ali no jantar, a gente vê que existe uma história do
romance entre o Durin IV, o príncipe, e a princesa Disa, né? Então ela fala, ele foi lá olhar o trabalhar. E voltou depois. Voltou depois. E depois voltou, depois voltou É depois. muito legal. Tem uma curiosidade maravilhosa sobre a Sofia Nonvet, né, que é a atriz que interpreta a Disa. Ela aprendeu o ofício de forja mesmo. Todas as cenas que ela faz ali, que ela bate para montar as espadas, tal, ela mesma fez. E ela aprendeu a forjar as espadas. Gente, isso é muito louco. E ela é cantora lírica também. Então, essa cantoria que ela faz pras paredes da montanha é real, assim. O Red Carpet, ela cantando, ela mandou pra nós lá. Eu falei, oxi, que está louco. Que incrível. Nossa, muito legal. Que pessoa talentosa. Quando revisitarmos esse episódio e esse momento, vai ter outro significado depois de termos visto os 8 primeiros episódios. E agora a gente viu que no terceiro a gente não viu nada desse arco dos anãos. Então, não apareceu no terceiro. Mas mais do que isso. Perceba que quando surge lá com Celebrimbor, quando ele Verdade. começa a falar, não, mas eu quero algo mais imponente. Casadum. Isso mostra muito também na postura que o Durin III, pai de Durin IV, Que é o gancho, né? Que é o gancho ali. A maneira como ele se porta quando o Durin vai levar a proposta do Elrond para ele, né? Ele fica bem ressabiado ali. Não pode haver confiança entre a pedra e o martelo. Nossa, rapaz, do que você tá falando, cara? Só que não é só isso também. No final ali do episódio, a gente vê eles abrindo um baúzinho, tal, tem uma luz meio prateada, eles ficam olhando, um olha daqui, um olha dali, e eles tinham falado de segredos, enfim. Mas aí o segredo ficou fechado dentro da montanha. E uma coisa interessante é que entre Eregion, o reino élfico, e Khazad-dûm, existe um rio. E se você quiser chegar numa das duas cidades, é só seguir o rio. Olha que poético. Então, você quer chegar lá, toca pro rio, Segue aí o rio. você segue o rio. Mas, falando de outro plot que eu considero mais engraçado e é o que mais fala alto no meu coração, é o pessoal de Hovanion, ou os pés peludos. Me arrancou uma gargalhada, assim, muito gostosa a hora que o primeiro pé peludo levanta, assim. É muito louco, muito porque bonitinho. eles começam a discutir, não, olha, tem aqui umas criaturas que são meio perigosas. Tal. É legal como eles são invisíveis para as pessoas também, né? Os humanos que passam. Isso é eles muito não legal, veem. a forma com que eles se escondem e como isso diz muito sobre quem eles são e como eles entram nesse universo, né? Eles percebem que eles são fracos, eles são pequenos. Então, o que uma criatura pequena e fraca num universo como esse, cheio de perigos, tem que fazer? Se esconde. Se esconder, Se fugir, esconde. né? E você vê que eles masterizaram a técnica de se esconder. Os caras se escondem em segundos e eles se camuflam com a natureza. Casca de árvore. Casca de árvore, É. planta, pedaço de raiz, terra, tudo assim, e eles desaparecem. Isso é muito legal. E a cena inicial mostra eles aparecendo, eles estavam escondidos, e você já entende o que eles são e por que eles precisam fazer isso. Mas falando em se esconder, uma coisa que eu mais acho legal, assim, é que a Nori, sempre estão perguntando dela, você percebeu? Tipo, cadê a Nori? Ô, Nori, ela é a que mais some, né? Ela mais arteira. é uma aventureira, o que vai contra tudo que essas pessoas acreditam, não é? E ainda é uma má influência, porque leva os outros. E ela leva todas as crianças Exatamente. ainda, justas crianças. Pra você ver, né, que como a gente sabe que os pés peludos, né, são a raça que deu origem aos hobbits, talvez seja ela a pessoa que trouxe a modificação no DNA para querer sair dos lugares, Pode andando ser. por aí. Até porque O ela gene estava O lá. gene do andarilho tava Ela ali. tem, eu acho que uma das piores ações possíveis para um pé peludo, que é acolher um gigante, um cara que caiu de um meteoro. E eu acho interessante porque as pessoas não foram ver, né? O que todo mundo reparou que o meteoro caiu e eles não fugiram, né? Não fugiram do meteoro nem para ver o que aconteceu. Mas eu acho que foi uma questão de conjectura mesmo. Por exemplo, caiu perto, inclusive ela se acha como se tivesse escrito para ela. Né? E aí você tem até esse embate de ideias, porque a Pop, né, que em português ficou papoula, achei engraçado, Fofinho. sempre são nomes de flor. Né? Então, isso é uma brincadeira. Então, Pop em português, papoula em português, Pop no original. A Pop sempre fala, não, eu não mexo com isso aí, não arruma confusão. Ela, não, mas eu não posso deixar. E aí fica aquela pergunta e resposta, vai pra cá. A gente não sabe exatamente quem que é esse cara que veio do estranho. céu, esse estranho que veio nesse...
Mas ela não tá se importando do cara ter vindo num meteoro e que tem poderes e que matou os vagalumes lá. Então, e que elas não fazem ideia do que é. É, Porque elas vamos conhecem outras raças, né? A mãe dela até fala, os anãos têm as suas minas, os elfos têm as florestas, os homens têm os campos, né? As colheitas. As colheitas. E o que a gente tem? A gente tá fora disso aí. O próprio núcleo dos pés peludos, que a gente vê até inclusive com os pais da Nori, né? Que é o Largo e a Calêndula, né? Todo esse núcleo, eles têm sempre um rumo, eles são nômades, eles têm que continuar com aquele caminho para garantir a sobrevivência, mas ao mesmo tempo eles têm um registro de algum tipo de profecia, de constelações, e aquilo também indica, eles seguiam, ou seja, eu acho que toda a história do Tolkien é baseada com jornadas. Você vê, né, como tem um momento em que eles estão falando ali, né, da importância de continuar caminhando e como eles já deixaram pessoas para trás. Pô, é muito triste, né? E aí você entende o porquê que quando o pai da Nori machuca o pé, é um baita problemão. A primeira pergunta que faz é, ele vai continuar? Como que ele vai continuar? E aí? Se essa galera só são andarilhos, digamos assim, eles estão sempre andando, buscando o próximo lugar. Como que esse cara vai se movimentar? E no discurso do último episódio, do episódio 3, ficou claro ali que, tipo assim, não importa, se eles veem que a pessoa não consegue, fica. E é muito triste porque eles sentem essa dor de deixar as pessoas para trás. Sim. Só que eles são tão pequenos e tão frágeis numa terra que, né, vive em guerra, que eles não têm o que fazer. Mesmo que, amamos vocês, são nossa família e tudo mais, eles acabam deixando e eles, né, simbolicamente esperam por essas pessoas ali, né, no coração. Nossa, muito, me pegou muito essa parte. E temos aí também outra questão, que é a recompensa. Porque, aos trancos e barrancos, a Nori abraçou aquele estranho parecia inicialmente uma ameaça, ainda pode ser, não sabemos, mas foi esse estranho, ou seja, essa empatia que ela teve, esse carinho que ela teve, que ajudou eles a prosseguirem na caravana. Exato. Ele disse que salvou é amigo, o pai né? dela. Exato. Que a gente pode entender que isso. a escolha dela de ajudar o Salvou gigante o pai salvou o pai dela, que agora está ajudando, o gigante está ajudando a empurrar o que ele não conseguiria fazer. Então, é bem E significativo. vem tanta coisa para os fãs Nossa, de Tolkien nessa muito, questão. Todo o plot ali dos pés peludos tem muita coisa. Por exemplo, a própria figura do Sadok Kovas, né? O Sadok Sim. Burrows no original. Ele é um tipo de um guia, de um mestre das tradições e das... Até mesmo o cântico é ele que puxa, que entoa, rola ali tipo um ritual, assim. Exato. Você vê que é um plot muito bem desenvolvido. Você consegue entender que ali já existe uma sociedade, mesmo que itinerante, né? Totalmente. É muito legal também pontuar que ele é muito observador da natureza também. Antes mesmo do meteoro cair, ele já sabe que o céu está estranho, que alguma coisa vai acontecer. A primeira aparição dele, né? Não necessariamente que vai ser aquela profecia, mas ele está ali juntando os pontos. E agora? O céu está esquisito, tem alguma coisa aqui, o que será? E ele anota tudo que ele vê, é muito legal. Tem outra coisa que a gente não comentou sobre esse ponto, que são os caçadores que, segundo eles, estão indo cada vez mais naquelas terras, né? E isso nos leva de onde saem esses caçadores? Ao sul. As terras ao As sul. terras ao sul. Imagino que lá seja um vespeiro gigantesco que já vai ser mexido e vai acontecer alguma coisa ali. A gente já descobriu um pouco mais daquele elfo lindo de Ele olhos. é lindo. Cara, é Nossa. demais. Cara Meu bonito. Deus. Arondir, né? Meu Deus, Arondir é Arondir. muito bonito. Demais, cara. Ele é muito. E é muito legal também porque nesse último episódio mostraram algumas cenas de combate dele que são absurdos. O cara manda muito bem. E ele viajou, né? Ele é de Porto Rico. Ele viajou o mundo inteiro para aprender várias artes marciais. Inclusive, ele veio pro Brasil, aprendeu capoeira. Ele entrou muito no personagem dele. Então por isso que, é um personagem maravilhoso. tem aquele Com as golpe dele com as correntes correntes, ali. Ele dá um- Pisca, tum, dum, dum, só. Ele dá Não, um- O cara é doido, o cara é muito legal. Tem aquela luta dele, né, com aquele pincher gigante. Sim. Que aquilo pra mim é tão incrível. A cena dele amarrando ele ali, prendendo ele pro amigo dele fugir, é muito boa. Em termos de VFX, nota 10. Os wargs, eles são
parentes super desenvolvidos dos lobos, né? Então, por isso que é essa criatura meio quimérica, assim. Ela tem um corpo de um lobo, mas um rosto meio diferente, assim, bem lupino, canino, assim. Se você compara o que o ser humano fez com o Pug, aquilo ali é o equivalente do que um orc pode fazer com um lobo, se você modificar ele muitas vezes. Eu gosto do plot do Arondir. Isso mesmo, meu Deus. Eu gostei do plot do Arondir porque ele não só tem essas lutas que são muito legais, né? Você vê que realmente o cara se cuidou para isso, mas tudo no plot dele, assim, tipo, a roupa é muito louca. A gente vê essas árvores andantes, né? No começo, quando o cometa tá caindo. A gente vê outras coisas no plot dele que são muito legais. Além dessa roupa, tudo mais, a gente entende que existe toda uma história naquele meio ali do Tir Harad. Os homens que estão naquele lugar, eles estão meio sem rei, né? E além de estar sem rei, eles foram muitas gerações atrás, eles foram homens que lutaram ao lado de Morgoth. Então, os elfos não confiam neles, por isso eles têm que ficar vigiando ali e tal. Só que, imagina... E eles não confiam nos elfos. Eles não confiam nos elfos porque eles estão lá há muito tempo, gerações. Por que eu deixaria um cara aleatório subir numa torre e ficar olhando o que eu tô fazendo? Aliás, é por isso também que olham torto para Browning. Porque a Browning é aquela mãe do menino, do Theo, do Phil. Eles... Sabe que rola uma tensão ali, uma eletricidade entre o Arondir e a Browning? Eles estão muito se pegando. Dá pra ver que esse é um plot ali que vai se desenvolver lindamente, né? Porque o nosso elfo lindão... Ele é capturado, né, pelos orcs, né? E eles estão construindo algo ali. Mas nenhum orc é organizado sem liderança. Isso é fato. Então, assim, a gente tem uma convergência de coisas ali. Os orcs sempre andam cavando embaixo da terra. Isso é silencioso. Que é o que a gente vê eles encontrarem quando eles vão naquela incursão, o buraco e tal, né? Então, assim, eles foram silenciosamente. Quando isso começa a eclodir, isso também é em paralelo com o achado daquele fragmento da espada. Isso. E depois a gente tem, no final do episódio, eles chamando Adar, que é um personagem que parece ser uma grande liderança respeitada por eles. E tem até um jeitinho meio élfico ali, aquela... A gente vê a última cena, né? Ele aparece meio que desfocado ali, blur, né? meio com blur, você vê um pouco a silhueta, mas dá pra ver que as orelhinhas já são meio pontudas. Tem muito bicho que tem orelha, tem muitas raças que tem orelhinha. Tem isso também. Mas os pés peludos, por origem, são os únicos povos que realmente têm as orelhas pontudinhas, né? Os elfos ali, da parte plástica, foi escolhido para eles terem as orelhas pontudas também. Claramente aquilo não é um pé peludo. Então, ele tá muito grande para ser um pé peludo. Ele tava em cima da escadinha. Então, tá com um jeitinho de ser um elfo ali, alguma coisa ali, né? O Adar, por exemplo, é um nome élfico que significa pai. Eita! Mas o legal vai ser descobrir como que um elfo chegou nessa situação. É uma figura de liderança, né? Um general ali, né? Alguma coisa desse gênero. Porque a gente até vê nos trailers que tem uma cena que no trailer ele tá liderando um monte de orcs com tochas e tudo mais na noite e já tentando invadir aquela torre que o grupo da Brownings fugiu. Eles saíram daquele vilarejo, foram pra torre élfica. E a espada foi... Ele levou junto. Então. A espada do Theo foi... Vai dar treta aquela espada ali. Ó. O que é essa espada, gente? Por que ela tá lá e por que talvez os orcs estão atrás dela? Então, até aí não dá pra gente ter certeza do que a espada é. Com certeza ele tá mexendo com uma coisa que ele não faz a mínima ideia. Tá colocando o dedo na tomada. Exatamente, tá colocando o dedo na tomada. Nesse caso, já se cortou, já se tomou choque, já tudo, o sangue já foi pra espada e já Ele era. tá meio conectado ali. Bom, mas aí agora a gente pega a espada, corta agora e a gente vai ter que falar de outro plot, que é um plot muito louco. Porque a gente falou lá do Halbrand e da Galadriel lá na frente, coisa e tal, só que no final de um episódio ali eles encontram um navegante, que a gente vai descobrir que depois é um cara grande num outro lugar grande. O que você acha aí, Haru? Simplesmente o maior lugar, o maior reino da Terra-média. Olha só, Númenor, essa ilha esplendorosa, que também a produção deixou muito claro ali. Não, você tá doido aquilo ali. Inclusive efeitos práticos. Aqueles navios, eles são reais. Eles não são efeito, não é CGI. Mas o CGI... Gente, aquilo é efeito prático, os navios são de verdade. Númenor é, pra mim, de longe,
o reino mais lindo em termos de efeito especial, direção. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É tudo muito bem construído. A paleta de cores, aquela coisa branca. Tem as estátuas gigantescas, a composição toda, é muito legal. E como se não pudesse, né? Mais outra cultura, mais outros costumes, mais outras tradições. E a duplinha, Galadriel e Halbrand. E a Galadriel super conhecida, né? No rolê. Também, né? Ela tem 3.000 anos. E conhecida como uma líder que tava aí em busca desse mal e tal. Mas eu vou te falar que eu achei toda essa história aí em Númenor. Achei ela um pouco petulante. Vocês não acharam ela folgada demais na posição que ela se encontrava? Ela pode ser folgada, né? Assim, será? Ela é um ser eterno. Mas sabe o que acontece? A gente vê depois umas cenas no Salão do Saber, Aí é que tá o ouro. que ela vê uma tapeçaria. E na tapeçaria tem lá o desenho do Elrond e do Elros. Porque a gente descobre que, na verdade, aquela ilha foi criada pelo irmão do Elrond. Então, assim, quer dizer, a Galadriel viu quando nem existia aquela ilha. Ela se acha também no direito de estar ali e ser bem recebida. Aquilo lá deixa ela pistola. Eu acho que com razão até. Eu só acho que assim, como ela é uma senhora, como ela é uma senhora de 3.000 anos, eu sinto que talvez nesse tipo de situação ela poderia já ter alguma coisa planejada. Eu achei ela muito reativa. É Tem verdade, rixa, é verdade. porque tem rixa. Tem Ah. rixa ali. Questão de elfo que foi para um lado, elfo que foi para o outro, que formou uma nova raça. Númenor é um plot importantíssimo. Ela vem impactar. E quando a gente entra, cara, a gente realmente recebeu a grandeza daquele cenário, digamos assim, mas ainda não é tudo que aquele cenário pode proporcionar. Porque ali vem uma raça nova, apesar de serem humanos, são homens númenóreanos, né? Então são homens humanos que já vivem mais do que os humanos. Sabe duas coisas que são engraçadas em Númenor? Porque eles falam que o Halbrand é o homem menor, o homem inferior. Exato. Nossa, exatamente Porque isso. eles são os homens superiores, por assim dizer. Por quê? Porque eles têm mais tecnologia, mais força, longevidade. E o cara é mó folgadão, querendo... Exato. Não, mas eles tratam o Halbrand como lixo mesmo. É. Assim. É interessante a gente ver a visão dos Númenóreanos em relação a, acho que todo o resto, né? Porque é o maior reino da Terra e tudo mais. Eles têm esse nariz empinado em relação a todas as outras raças, né? Mesmo todas quando as a outras gente, nações. quando a gente chega naquela cena onde a gente tem a rainha Miriel e a gente tem o Pharazôn, né, que é o seu braço direito, o seu conselheiro ali, a gente vê que é muito grande. Tudo lá é tipo... A Miriam que é uma rainha regente, né? Que é uma rainha Exato. regente, exato. Mas a gente vê ali todo o plot da realeza, a gente entende que tem uma história ali do pai da Miriel, do Pharazôn como um potencial líder, que também a gente vê nos trailers, que é meio que como se fosse um levante. Tá rolando ali um grupo que é favorável ao Pharazôn, né? Então, assim, várias coisas que a gente não viu ainda nos episódios, os trailers entregam. Todos os teasers, se você for pegando várias cenas, tem várias coisas que não aconteceram ainda, tipo a da Dar e agora do Pharazôn, né? Exato. E- Tem também alguns momentos, assim, que são muito ricos pra gente que é fã. Assim, eu achei tão bonitinho ver o Isildur tão assim. Ai, foco nesse cara, que esse cara é importante. Ele é muito... dá pra ver o crescimento dele, né? Assim, E é importante porque ele vem também para fortalecer o antagonismo do que você colocou agora. Essa questão do Pharazôn, da rainha regente e tudo mais. Então, quando o Elendil se revela um aliado, digamos assim, para Galadriel, vem também o Isildur, vem também outros personagens, e ele diz, opa, peraí, temos um lado A, lado B aqui, nesse contexto também. A Galadriel, assim, com todo respeito, maravilhosa, mas para onde ela tá indo, ela tá levando caos também, viu? não, ela faz bagunça. Ela é bagunceira. Falar em bagunça, lembrei aqui, né? Mas é interessante. Halbrand tem uma cena de luta incrível. Por que aquele cara sabe lutar desse jeito? Então, Ele mostra que ele estava escondendo muito o jogo. Porque ele estava até agora na dele. Quando ele precisa mostrar um pouquinho mais, a gente vê que ele é um baita guerreiro. eu tenho várias ideias, não vou confabular agora aqui, mas só para completar esse plot ainda, a gente tem a filha do Elendil, que é a irmã do Isildur, né, que é a Earien.
Então a gente vê ali que também tem uma profundidade, você tem um plot. É legal porque esse começo de série é sempre bom, assim, porque você está entendendo quem é quem, como as coisas funcionam, assim. Então, assim, é muito legal. Não só esteticamente, cada plot tem uma identidade muito clara, né, como você também quer saber mais sobre aquela filha, sobre aquele filho, o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer, né? Falando em Elendil, traz também uma grande descoberta, né? Que é o tal do símbolo que a Galadriel estava para cima e para baixo lá com o folhetinho, né? Eu quero achar essa peça do tabuleiro aqui, só preciso disso pro meu quebra-cabeça. Então, que no e tal. final é um mapa, achei isso muito legal, é muito Achei legal. criativo, né? E assim, essa marca está espalhada nas pessoas que são mortas pelo portador, vamos chamar assim, dessa marca, está espalhada em objetos, está espalhada por aí. Ou Tá seja, no chão lá, né? Quando, sei lá, exatamente. do É orc. como se ele tivesse convocando, né? Jogando essa marca e convocando. E quando a gente percebe o mapa, fica mais claro. Ou seja, convocando para onde? Para esse local específico, essa cadeia de montanhas e esse arranjado aqui. Mas a gente só descobre isso porque quando o Elendil leva a Galadriel para o Salão do Saber, a gente identifica que o Elendil, ele não é uma pessoa tão comum assim. Ele é um Sim. cara de alta estirpe. Ficou muito Ele legal. é um cara que tem um nome élfico numa ilha onde agora as relações com os elfos estão em então. decadência. Então, assim, mostra aí que existe um certo conflito entre uma parte da ilha e outra parte. Então, a gente vê que o Elendil, ele tem uma história nobre, né? A gente só não entendeu muito bem ainda, mas ninguém tem uma biblioteca em casa à toa, né? Então, ele pede ali, ele chama ali o bibliotecário dele, ele vai lá no buscador da Terra-média, pega ali, acha o desenho. Inclusive, é lá que a gente vê a tapeçaria. Né? Aliás, tem gente que olhou Alexa, desenho misterioso. Pois é. E quando ela identifica que é a Terra do Sul, isso puxa para o Halbrand, porque o Halbrand fala que a treta estava no sul. Ela estava procurando no norte e ela descobre que o Halbrand que deu a Pois letra, é, né? Exato. Ele acabou sendo pego na mentira, né? A famosa mentira que No tem perna pulo. curta. Foi pego no pulo, E cara. tudo por conta de um pingente que, inclusive, o Castanhari tá com ele aí, ó. É isso mesmo? É uma homenagem. Ele é o rei, você é o rei do sul. E o que dá para entender no papo ali que a Galadriel tem com o Halbrand é que ele vem de alguma linhagem ali daqueles homens que se meteram ali com Morgoth, coisa e tal, e que talvez ele seja até de alguma, sei lá, de uma casta, vamos dizer assim, governante, ou pelo menos vem dessa linhagem. Que se alinhou a Morgoth, né? Aí aí que mora o perigo. Ele, inclusive, fala, eu não sou o herói que você procura, né? Então, assim, Exatamente. Mas aí é que o cara tá tentando mentir pra Galadriel, ele tem que ser muito burro de continuar usando aquele negócio. Pega esse negócio e joga no mar, pô. o que eu acho que a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. Não tem sim. como. O gancho. Tem muita coisa aí pra desenvolver, pra gente descobrir. E esse é só o primeiro episódio desse talk show lindo e maravilhoso. A gente poderia ficar falando horas daqui, vocês sabem como é que é, né? Nerd é uma raça que não tem jeito, né? Mas eu agradeço ao Prime Video, eu agradeço meus amigos de bancada aqui e espero vocês no próximo episódio do nosso talk show. Muito obrigada, gente, também pela presença. Foi muito legal. Coloca aqui nos comentários também o que você achou, que a gente responde. É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e é um prazer estar fazendo isso sobre o melhor assunto que existe nesse mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!